Você treina pesado, faz cardio quase todo dia e mesmo assim a sua barriga não sai. Eu vou te falar uma coisa que vai contra tudo que te ensinaram. Fazer cardio todo dia pode estar te engordando. É o que está acontecendo com homens que treinam pesado, fazem cardio todo santo dia e mesmo assim não vê a barriga sumir. E fica até o final que eu vou te mostrar os 4 sinais de que isso já está acontecendo com você agora. E claro, o ajuste prático que eu faço para poder reverter isso sem abrir mão do resultado. Eu sei que você treina pesado, faz cardio todo dia e às vezes até 2 vezes por dia e ainda assim a barriga continua ali do mesmo jeito. É a lógica que te venderam e é simples. Mais cardio, mais gasto calórico, mais gordura queimada. Faz sentido até na teoria. Só que o corpo não funciona só na base de matemática de calorias. Ele funciona na base de hormônio. E tem um agravante para quem tem a agenda cheia, um homem ocupado. Você trabalha o dia inteiro e ainda assim se cobra em treinar todo dia e fazer cardio depois. Funciona por 1 semana, 2 semanas talvez. E depois a rotina aperta e acaba parando com os treinos. O problema nunca foi a falta de vontade. Foi um plano que nunca foi feito para poder durar dentro da realidade do homem ocupado. O que ninguém te conta é que o cardio em excesso é um estressor físico e todo estressor físico libera o hormônio do estresse, que é o cortisol. Cortisol em doses pontuais não é o problema, é até necessário. Ele libera energia de reserva para você sustentar o esforço no treino. O problema é quando ele fica alto o dia inteiro, todo dia, porque o seu corpo nunca para de se exercitar o suficiente para poder descansar. E quando isso acontece, o seu corpo entende uma única coisa: ameaça constante. E a resposta dele a essa ameaça é justamente guardar a energia. E onde que ele guarda? Na gordura da sua barriga. Aqui quem fala é o Sandro Macedo, eu sou personal trainer e empresário. Se você quer se tornar um homem de valor que tem shape, presença e liberdade depois dos 30, se inscreve aqui no canal que toda semana eu te mostro como. Deixa eu te explicar por que isso acontece de forma simples. O cortisol alto, cronicamente, ele faz 3 coisas direto contra o seu shape. Ele aumenta a retenção de líquido, que deixa você com aquele aspecto inchado, mesmo perdendo peso. Favorece o acúmulo de gordura justamente na região que você quer eliminar, no abdômen, porque é onde o corpo tem mais receptores sensíveis a esse hormônio. E quebra principalmente a massa muscular, que é exatamente o tecido que acelera o seu metabolismo. E o resultado? Você treina mais, mas o seu corpo trabalha contra você. Nos anos 30, um cientista chamado Hans Selye estava estudando ratos de laboratório. Ele era péssimo em manuseá-los, deixava cair, corria atrás deles pelo laboratório inteiro, um caos total. Meses depois, ele foi examinar os ratos, esperando ver o efeito de uma substância que estava testando. Ele encontrou úlceras no estômago, glândulas estressadas, sistema imunológico totalmente encolhido. Ele achou que era a substância, só que testou um grupo controle, ratos que não receberam nada de estresse, só passaram pelo mesmo estresse das perseguições. Resultado idêntico. Não era a substância, era justamente o estresse repetido todos os dias sem pausa. Foi aí que a ciência entendeu. O corpo não distingue muito bem o estresse físico de estresse emocional. O treino em excesso, sem descanso, manda o mesmo sinal de alarme, que é um problema sério na sua vida, e seu corpo reage guardando energia e não queimando. E é por isso que eu separei 4 sinais que mostram quando isso já está acontecendo com você, e muitos deles você provavelmente já sentiu e nunca conectou com o cardio em excesso. E o sinal 1, a sua barriga fica dura e inchada, mesmo quando você está com a dieta em dia. A dúvida que aparece aqui é justamente, mas se eu como certo, por que ela continua inchada? É justamente porque não é uma gordura comum, é a retenção de líquido somada à inflamação local que o cortisol alto está causando. Você pode até estar mais magro na balança e mesmo assim parecer mais inchado no espelho. E é exatamente isso que confunde muita gente, que acha que precisa treinar mais ainda para ter mais resultado. E o segundo sinal é você dormir 7, 8 horas por noite e mesmo assim acordar como se tivesse dormido 4, cansado. O cortisol alto, ele bagunça o ritmo natural do hormônio do seu corpo. Ele deveria estar baixo à noite e subir de manhã. Quando fica elevado o dia inteiro por causa do excesso de treino, essa curva se achata e você dorme, mas não entra nas fases profundas de sono que realmente recuperam o seu corpo. E o terceiro sinal, você sente a cabeça mais cansada, você tem menos foco em reuniões, mais irritabilidade com coisas pequenas e durante o seu dia. E isso não é só o estresse do trabalho. O cortisol crônico alto, ele interfere diretamente nos neurotransmissores ligados ao foco e o humor. Para um homem que precisa estar afiado em uma reunião, no trabalho, numa decisão, isso pesa muito mais do que parece. E o quarto sinal é justamente você perder a vontade de treinar, mesmo sendo algo que você gosta de fazer. Você talvez até pense que seja falta de disciplina, mas muitas das vezes é o seu corpo pedindo um descanso de um jeito que você não está reconhecendo. O cortisol crônico alto desgasta o sistema nervoso, e o sistema nervoso cansado e tira a vontade antes mesmo do corpo fisicamente não aguentar. Agora você já sabe reconhecer os sinais
sinais. Precisa entender por que esse ciclo se mantém. E isso passa por algumas crenças que quase todo mundo carrega sobre cardio e resultado. São exatamente 3 mitos que sustentam esse padrão e vale a pena derrubar cada um deles agora para que você saiba como fazer para ter resultado de novo. E o primeiro é sempre o seguinte: mais cardio sempre queima mais gordura. Até um ponto, sim, mas isso só funciona dentro de um conjunto. Você precisa estar em déficit calórico de verdade, dormindo as horas certas que você deve e precisa dormir e com cortisol sob controle. O cardio sozinho, sem esses outros pilares, não entrega resultado. E quando você passa do ponto de equilíbrio, fazendo mais cardio ainda do que o corpo consegue recuperar, o estresse acumulado do próprio cardiorrespiratório, da esteira, por exemplo, passa a atrapalhar mais do que o gasto calórico deveria ajudar. E o próximo mito é achar que o dia de descanso é perda de tempo, mas é exatamente o contrário. É no descanso que o seu cortisol baixa, que o músculo se repara e que o corpo volta a responder ao próximo treino. Sem esse dia de descanso, você só acumula desgaste em cima de desgaste e o corpo entra naquele estado de alerta constante que vimos antes, guardando gordura em vez de queimar e sem te trazer resultado. Treinar todo dia não é disciplina maior, é menos tempo para o seu corpo processar o que você já construiu. E o último mito é acreditar que a barriga não sai porque você não está treinando o suficiente. Sim, o volume de treino ele importa, mas quando você já treina pesado, já faz cardio frequente e mesmo assim a barriga não sai, aumentar ainda mais o volume tende a piorar, não a melhorar. Nesse ponto, o problema deixou de ser a quantidade de treino e passou a ser exatamente o hormônio recuperação. E é exatamente o ciclo que a gente viu nesses 4 sinais. E não, isso não significa que você deve parar de fazer cardio depois do treino, por exemplo. Significa fazer um cardio com estratégia. E aqui vai o que eu te oriento na prática. 3 a 4 vezes por semana, não todo dia. Isso já é o suficiente para poder manter o gasto calórico sem manter o seu cortisol cronicamente elevado, atrapalhando os seus resultados. 20 a 30 minutos por sessão de treino. Quando bem feito, você não precisa de 1 hora de esteira. Isso só aumenta o seu tempo de exposição ao estresse sem um ganho proporcional. E a intensidade desse cardio deve alternar entre moderado e intenso ao longo da semana. Fazer sempre no limite máximo é o que mais atrapalha o seu resultado e mais eleva o seu cortisol. E como já falamos, o descanso é muito importante. Então, pelo menos um dia completo de descanso, sem treino, sem cardio, sem musculação. É nesse dia que o seu corpo vai recalibrar todos os seus hormônios para você conseguir realmente ter resultado. E o ponto mais importante de tudo isso, esse ajuste precisa caber na sua rotina, não na rotina que é perfeita só na teoria. Não adianta montar um protocolo perfeito que você sustenta por 10 dias e depois abandona. O resultado vem de consistência, não de intensidade máxima por 2 semanas. Um treino que respeita a sua agenda e você consegue manter por meses vale muito mais do que um treino perfeito que você larga depois da primeira semana. E o detalhe que mais ignoram: o dia de descanso completo não é preguiça, tá? É o momento que o seu corpo usa para poder baixar esse cortisol, elevar sua testosterona e realmente queimar a gordura da sua barriga de modo mais eficiente. E eu já passei por exatamente todos esses problemas que eu contei aqui para vocês. Teve uma fase que eu treinava muito pesado e ainda fazia cardio todo dia, achando que estava acelerando o meu resultado. Mas na verdade foi ao contrário o que aconteceu. Foi só quando eu reduzi a frequência do cardio e priorizei o descanso que o meu shape voltou a responder com muito menos volume de treino, não mais. Treinar mais nem sempre é a resposta. Às vezes o que está travando o seu resultado não é a falta de esforço, é o excesso dele, sem o descanso que o seu corpo precisa para poder processar tudo o que você está fazendo. O primeiro passo que você deve fazer hoje é olhar para a sua estrutura de treinamento com estratégia e não com volume, e realmente adaptar o que precisa ser feito para que você consiga ter consistência e finalmente ter resultado. Toda semana que você vai aprender sobre shape, presença e como construir uma vida com mais liberdade e resultado. Se inscreve aqui agora no canal e eu te garanto que vai valer a pena. Até o próximo vídeo, que será excepcional. Tchau!